Louvado seja Deus, quero saudar todos com a paz do Senhor. Louvado seja o Eterno, né? Hoje eu quero falar sobre religião. Religião, né? Louvado seja o Eterno, aleluia. E coisa, né, que existem religiões no mundo. E hoje eu quero falar o que as religiões oferecem. Todas elas, sem exceção. Todas as religiões oferecem o reino de Deus. Umas oferecem o reino de Deus nos céus e outras oferecem o reino de Deus na terra. Mas todas elas oferecem o reino de Deus. Você vai ver aqui, olha só. A finalidade de todas as religiões é garantir o reino de Deus para todos os seus adeptos. A finalidade dela é isso. Então, portanto, que se consegue milhares de pessoas para seus seguidores, porque se oferece o reino de Deus. Uns oferecem aqui na terra, como disse para vocês, outros oferecem nos céus, mas enfim, oferece. Oferece mais porque isso garante que se seguir aquela religião, ele tem direito ao reino de Deus. Não importa o tipo de religião, pode ser católico, espírita, umbandista, islâmico, budismo, pode ser hinduísmo, evangélico, né? Os tipos de denominação, todos eles oferecem. Todos eles oferecem. Agora que eu quero chamar a atenção aqui, testemunho de Jeová também oferece. Todos eles oferecem o reino. Só que uns oferecem o reino no céu e outros oferecem o reino na terra. Coisa que Jesus mesmo não prometeu da maneira que se faz para entrar no reino de Deus. Ele tem as suas restrições, as suas maneiras de falar para poder entrar no reino dos céus ou no reino de Deus. Ele tem seu tipo de falar, ele tem seu tipo de dizer, ele tem seu tipo de ensinar. Ele ensina como entrar no reino de Deus. Então nós vamos ler aqui, começando por Mateus, no capítulo 7, no versículo 21. Esse é um dos primeiros versículos que nós vamos ler para poder ver, para começar a pensar, entrar no reino de Deus. No reino de Deus. Mateus 7, versículo de número 21. Louvado seja a Deus. Veja bem que diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Então, ainda que as religiões têm uns que prometem o reino aqui na terra, outro promete outro lugar, mas Jesus só promete o reino dos céus e tem que ser obediente à sua palavra. E muitos prometem sem nenhuma restrição. Vem como está, permanece do jeito que veio, tu está salvo, aceita o Senhor Jesus, será salvo, tu e tua casa, não precisa fazer mais nada, pode ficar à vontade. O que acontece? Que muitos prometem coisas que Jesus não prometeu. Você vê o que Jesus disse aqui? Olha só o versículo de número 21. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Somente aqueles que fazem a vontade do Pai que estás no céu. Como fazer a vontade do Pai que estás no céu? Guardando os santos mandamentos e obedecendo a sã doutrina do Senhor Jesus. Guardando os santos mandamentos do Pai e obedecendo a sã doutrina do Senhor Jesus, o Messias. Só assim pode verdadeiramente entrar no reino dos céus. Então, veja bem o que o Senhor ainda vai falar mais um bocadinho. Mateus 7, versículo 13 e versículo 14. Vamos ver aí. Ora, outra recomendação do Filho de Deus. Outra recomendação do Filho de Deus. Mateus 7, versículo 13 e 14, que diz: entrai pela porta estreita. Entrai pela porta estreita. Largue a porta e apertado o caminho
conduz para a vida eterna, né, irmãos? Mas vou ler aqui o versículo, conforme está escrito: entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, são muitos que entram por ela. Essa porta larga, Jesus recomenda que não entre por ela, mas a grande maioria entra por ela, faz as suas próprias vontades, seus próprios querer. Veja o versículo de número 14: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que entram por ela. Quando diz pouco, é pouco mesmo, gente. É reduzido mesmo. Não é as ofertas das religiões que oferece o reino de Deus do jeito que se oferece. O reino de Deus tem que ser oferecido e concluído e obedecido de acordo com o que Jesus fala, o Messias fala. Porque que ele que é a porta, ele mesmo disse: eu sou a porta das ovelhas. Então, se não for de acordo com ele, não adianta. Então, veja bem. Então, o que diz aqui? Ainda nós temos mais aqui em Lucas. Veja no livro de Lucas, no capítulo de número 9, versículo 23 a 26. Lucas, capítulo de número 9. Lucas 9, versículo 23 a 26. Louvado seja Deus. Vamos ler a palavra de Deus e vamos deparar aí o que o Messias diz, que se a pessoa quiser o reino de Deus. Se ele quiser, ele tem que entrar por aí. Ele tem que entrar por aí, pela porta estreita, senão não adianta não. Não adianta não. Os discípulos de Jesus devem levar a sua cruz. Ele dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue a ti, dia a dia, e toma a sua cruz e siga-me. Todos os dias a pessoa tem que se negar a si própria. Todos os dias. Pois que quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, esse salvará. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e viesse a perder ou causar danos a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonha, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória de seu Pai e dos santos anjos. Então, você vê que muitos se envergonham de andar, ter uma vida digna, ter uma vida na sã doutrina, ter uma vida na santa palavra. Ele se envergonha. Porque ele disse: qualquer que se envergonhar de mim e das minhas palavras. De mim e das minhas palavras. Se sente vergonha, mas não sente vergonha de Jesus, mas sente vergonha dos ensinamentos de Jesus, do Messias, sente vergonha da vontade de Jesus na nossa vida, na sua vida, então você está envergonhando-se das palavras do Senhor Jesus. Se envergonha das palavras do Senhor Jesus, ele também se envergonhará de ti naquele grande dia. Então o reino dos céus, ele é tomado à força, e nós vimos isso. Olha só, o reino dos céus é tomado à força em Mateus 11, no versículo de número 12. Que às vezes a pessoa pensa: é muito fácil, vem do céu coisa fácil, aceitei Jesus, estou salvo. Olha só, preste bastante atenção no versículo de número 12 de Mateus 11. E desde o dia de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Se não haver esforço, que é negar a si próprio, tomar uma posição diante de Deus, tomar uma posição diante do Senhor Jesus, do Messias,
e obedecer à voz do Espírito de Deus, para que verdadeiramente seja salvo, não serão salvos, porque religião não salva ninguém. Religião não tem capacidade de salvar ninguém. Pode ser ela que for, pode ser qualquer tipo de religião, ela não tem capacidade. Todas oferecem o reino de Deus, mas para ter capacidade de salvação, ela tem que estar pautada no Filho de Deus, na palavra de Deus, no querer de Deus, na vontade de Deus, no querer do Filho de Deus, no querer do Espírito Santo, do ensinamento do Espírito Santo. Veja ainda em João 14, versículo 23 e versículo de número 24. Louvado seja a Deus. João 14. O Evangelho de São João 14. No versículo de número 23 e o versículo número 24. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guarda as minhas palavras. Então está aí a prova. Quando a pessoa não obedece a sã doutrina, não obedece os ensinamentos do Senhor Jesus, não obedece o querer de Deus e os ensinamentos do Espírito Santo, ele não ama Deus. Ele não ama nem o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo. Ele não ama. Quem está dizendo aqui é o próprio Jesus, o Messias. O que ele disse? Ele disse, olha só, vou dizer de novo, respondeu Jesus: se alguém me ama, guarda as minhas palavras. Guarda as minhas palavras, obedece as minhas palavras. Se alguém me ama, obedece os meus ensinamentos. Está escrito aqui, gente. Está escrito aqui: se alguém me ama, obedece os meus mandamentos. Uma pergunta: será que Jesus vai levar a pessoa para morar com ele se não ama ele? Se não prova, não tem prova de amor? A única prova de amor que nós temos para com Deus é guardando os seus santos mandamentos, andando na sã doutrina, andando na santa palavra do Senhor. É a prova de amor que nós temos para com Deus. Se nós não fizer isso, nós não temos prova de amor nenhuma que amamos a Deus. Porque quem ama, obedece, não aborrece. E quando nós deixamos de obedecer a santa palavra de Deus, nós aborrecemos ao Senhor. Porque se Ele deu para nós a sã doutrina, os santos mandamentos, a santa palavra, para que nós obedecemos, é para que verdadeiramente Ele quer provar se nós o amamos. Se nós não amamos, não conseguimos obedecer. Então faltou amor. Olha só, vou ler de novo. Respondeu Jesus, versículo 23 de João 14. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guarda as minhas palavras, e o meu Pai o amarás, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Jesus aqui, o Messias, está dizendo: eu faço morada em vocês se vocês me amarem, eu e o Pai. Se vocês obedecerem a minha palavra, eu faço morada em vocês. Vocês é a casa do Espírito Santo de Deus, o qual eu vou para o Pai e enviarei. Está ali no versículo 6. Está aqui no versículo 6, olha só. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E ele disse: eu vou para o Pai, mas enviarei Consolador para que esteja convosco. Então a verdade é essa aqui, olha só. Agora vamos ler o versículo de número 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Olha só. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Então, a realidade, que é a prova que a pessoa não ama o Senhor, é quando ela não obedece a santa palavra. Quando você lança para ela a santa palavra, que está em João 14, fala-me sobre a ceia e o lava-pé, ela não aceita. Está ali também, no livro de 1 Coríntios 11, versículo 17, que fala também sobre a ceia, a pessoa também não aceita. Aí está ali 1 Coríntios 11, versículo 3, versículo
ali, está falando ali a respeito do véu, também não aceita. O versículo 10 também não aceita. Aí você lê para ela também, em Romanos 16, versículo 16, que fala sobre o ócio de Jordão, ela também não aceita. O que significa isso? Que ela não ama o Senhor. Porque se ela amasse o Senhor, ela obedecia a sua palavra. É a única maneira que temos para dizer para Deus que amamos. É quando obedecemos. Quando nós obedecemos a sua palavra, certamente o amamos. Prova disso é dentro de um casal. Você pode prestar atenção. O que se diz? O amor cobre muitos erros, né? Aqui no caso, o amor cobre muita perfeição. O amor aqui faz com que a pessoa seja perfeita diante de Deus, obedecendo a sua palavra. Não adianta dizer que ama a Deus e não obedece a sua palavra. Então vamos em frente aqui mais um bocadinho, aqui nesse mesmo versículo. Olha só, vou ler de novo. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Então ele está declarando aqui: você me ama? Você me ama? Guarda a minha palavra. Você me ama? Obedece a minha palavra. Prova que você me ama obedecendo a palavra. Prova que você me ama obedecendo, andando na santa palavra, na sã doutrina, nos santos mandamentos. Prova que você me ama obedecendo. É a única maneira que o ser humano tem como provar que ama a Deus, é obedecendo a sua palavra. Do contrário, ele não está amando o Senhor. Então veja bem. Também aqui nos diz assim, no livro de 1 João, no capítulo 2, no versículo 3 e 4. 1 João, no capítulo 2, aqui é epístola, tá? Epístola de João. No capítulo de número 2. Capítulo de número 2. Versículo 3 e versículo 4. Ora, se sabemos que o temos conhecido, por isso se guardamos os seus mandamentos. Aqueles que não guardam o mandamento do Senhor, nem adianta dizer que ele conhece a Deus. Nem adianta dizer que ele conhece o Senhor. Nem adianta dizer eu conheço a Deus. Agora veja bem, aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Nele não está a verdade. Aquele que diz que conhece ao Senhor, eu conheço a Deus, então nele não está a verdade se ele não obedece. Se ele não anda nos santos mandamentos e não obedece a sã doutrina, ele não conhece a Deus. Quem diz a Escritura? Olha só. Ora, sabemos que temos conhecido, por isso se guardamos os seus mandamentos. E aquele que diz que conhece e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Precisa de alguma coisa mais forte do que essa? Precisa não, né? É muito forte essa palavra. É muito verdadeira. É muito real. É muito real para que as pessoas não crêem na Santa Escritura, conforme Jesus disse. Quem crê em mim, conforme diz a Escritura, dentro de vós fluirás rios de água viva, que salta para a vida eterna. Evangelho de São João o quê? 7:38, não é isso? Então a realidade é essa. Ainda nós temos aqui um outro versículo número 15. Olha como é que chama a atenção nossa. Versículo de número 15. Olha só o versículo número 15 que diz: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai
não está nele. Presta bastante atenção. Aquele que não quer obedecer a santa palavra, porque ama esse mundo, o amor do Pai não está nele. Como ele vai ser salvo sem o amor do Pai? Quem é o maior amor do Pai? É o Filho de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então, Jesus, o Messias, é o amor do Pai. Então, quando a pessoa ama o mundo, o Filho de Deus não está nele. O Filho de Deus não está nele. Ele pode falar, pode ter várias promessas nas religiões que ele segue. As religiões podem prometer muitas e muitas coisas para ele, mas se ele não estiver obedecendo a santa palavra de Deus, a santa escritura, a santa palavra, obedecendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo conforme manda a santa palavra, o amor do Pai não está nessa pessoa. Ele é mero um religioso. Não passa de um religioso. E religião não tem poder para salvar. Só o Filho de Deus tem poder para salvar. Vamos voltar aqui no Evangelho de São João, no capítulo 15. No capítulo 15, no versículo de número 15, versículo número 14. Preste atenção nessa aqui. Capítulo 15, versículo número 14. Vamos ver o que diz aqui a palavra. Vamos ver o que diz a palavra. Preste bastante atenção. Vós sois meus amigos, se fizerem o que eu vos mando. Olha, preste bastante atenção. Vós sois meus amigos, se fizerem o que eu vos mando. Quer ser amigo do Filho de Deus? Tem que fazer o que ele manda fazer. Do contrário, não são amigos nenhum. Entendeu? Do contrário, estão só se iludindo, só dizendo que são amigos, mas na realidade que não são amigos. Para ser, não adianta fazer isso, fazer aquilo outro, sem obedecer à santa palavra, sem viver na santa palavra, sem viver no querer de Deus. Não adianta, porque para ser amigo de Jesus tem que obedecer a palavra, amém? Louvado seja Deus. Então, que verdadeiramente obedeça. Eu quero dizer para vocês que assistiram essa mensagem: obedeça para ser amigo de Jesus. Amém? Que Deus vos abençoe.